O vídeo de hoje vai ser sobre tudo que eu vi, eu li e ouvi em junho de 2026. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, onde eu vou aparecer toda terça-feira e quinta, às 6 horas da tarde, e esse não vai ser o tipo de vídeo que eu vou trazer pra cá. Esse é só um pontapé inicial para ver no que vai dar. Primeiro eu vou comentar sobre os álbuns que eu ouvi esse mês e que eu tô, assim, viciado em ouvir todo dia. Tem 2, 3 streaming que é meu. E o primeiro álbum deles é o Vitas House, da Vita Pereira. Meu top 3 melhores músicas do Vitas House, que é, em terceiro lugar, eu coloquei Ainda Haverá Verão, Colinho da Quebrada, que é uma ótima música também, e é, assim, é uma das minhas favoritas. Em segundo lugar, tem o Vitas House, que foi o primeiro single que ela divulgou. Então, assim, desde o dia que ela divulgou aquele trecho no Instagram, eu já estava apaixonado pela música. E em primeiro lugar, eu botei 20K, que é uma música 20 quilates, só que ela abreviou para 20K. E é uma música que fala sobre liberdade, sobre corpo, sobre pessoa, entendeu? Sobre me entender como alguém no mundo. É isso que eu tiro dessa música. Então, 20 quilates. Esse é o meu top 3 Vitas House desse mês. E, em segundo lugar, um dos melhores álbuns desse mês que eu ouvi foi da Olivia Rodrigo, que eu não vou pronunciar aqui, porque minha pronúncia é horrível. Eu tenho um podcast sobre música chamado fofoca.musical. Eu vou deixar o link, tá aparecendo na tela bem grande para vocês lembrarem desse nome, mas eu vou deixar aqui no... Isso é só para dizer que eu já tinha escutado esse álbum. E lá eu também já tinha dado minha opinião sobre algumas músicas, só que eu troquei totalmente de opinião. Eu não lembro qual que era a lista que eu coloquei lá no podcast, qual que era o top 3 que eu fiz daquela vez, não lembro mesmo. Mas aqui eu fiz o meu outro top 3. Em terceiro lugar eu tenho My Way. Em segundo lugar eu tenho o primeiro feat da carreira dela, que é What's Wrong With Me, né? O que é de errado comigo? Eu acordo, eu me olho no espelho e eu não consigo levantar da cama. Eu vou ao doutor e ele diz que eu não tenho nada, então o que é de errado comigo? E a melhor música do álbum, em primeiro lugar pra mim, é The Cure, que também foi o segundo single que ela usou para divulgar esse álbum, e foi muito bem escolhido, porque chega naquela parte do clipe que você sabe qual eu tô falando, que assim, a música começa lenta, ela começa devagar, mas ela vai evoluindo de tal maneira que assim, você consegue escutar várias e várias vezes e a música não enjoa. Seguindo a nossa lista dos álbuns que eu ouvi esse mês, eu também ouvi o Madonna Confessions 2, obviamente, né? E lá no canal de podcast sobre música eu também já comentei com meu amigo sobre esse álbum. E eu não lembro qual que era o top 3 que eu fiz lá no episódio, me desculpem, mas aqui eu vou refazer o top 3. E em terceiro lugar, eu coloquei a música Good for the Soul, que é a segunda faixa do álbum, se eu não me engano. E em segundo lugar, eu coloquei Fragile, que é uma música frágil, né, em português. E é sobre o irmão dela, que ela perdeu em 2024. Isso a gente também conversou um pouco lá no podcast sobre música, mas contextualizando para você que talvez não saiba, a Madonna tinha um irmão que ele ajudou na carreira dela durante anos e anos assim da vida dela, só que eles ficaram sem se falar depois que ele publicou um livro sobre todos os bastidores de eventos e de turnês que ele participou, porque ele era o coreógrafo, se eu não me engano. Enfim, aí eles ficaram anos sem se falar assim, aí ele acabou tendo umas doenças, tendo umas complicações médicas e veio a falecer em 2024. Foi quando a Madonna estava em processo desse álbum, de escrever e planejar as músicas. Então ela alterou algumas coisas da letra também. E em primeiro lugar desse top 3 do álbum da Madonna, a gente tem Danceteria, que pra mim sim é a melhor música do álbum. Eu fiz esse top 3 só pra ter algo pra comentar aqui no vídeo, mas talvez ela não seja a melhor música do álbum. Ela não é a melhor, mas ela é a mais dançante, ela é a que tem o ritmo do álbum, e eu acho que ela merece estar no meu top 1, sim. E agora começa a melhor parte desse vídeo, que é eu falar sobre os filmes e séries que eu assisti esse mês, porque eu assisti muita coisa boa e muita coisa ruim também. Puxa, não vou lembrar o nome do ator, só que é aquela série do Amazon, que é o Spider-Noir. E assim, eu assisti 3 episódios e depois eu parei. Eu assisti só a versão preto e branco, porque na minha cabeça não fazia sentido você assistir com cores, algo que o próprio diretor falou que era para assistir preto e branco. É uma boa série? É, tem umas histórias, tem uns ganchos bem bons assim no final ali, tipo, que realmente faz com que tu queira assistir o próximo episódio, mas depois do terceiro episódio eu achei que a fórmula ficou só se repetindo, então eu vou dizer pra vocês que esse próximo filme que eu assisti é um filme Sessão da Tarde mesmo, assim, eu lembro de eu estar assistindo no SBT, sabe, de noite esse filme, e eu lembro de assistir numa qualidade muito ruim, porque naquela época só tinha DVD e uma TV de tubo, então eu reassisti esse filme, que é Cidade das Sombras, ou City of Ember em inglês,
E assim, ele é um filme muito engraçado porque eu tinha uma memória dele que não é o filme. O que eu tava pensando não era o filme que eu assisti de novo. É um filme muito de detetive e eu pensei que, nossa, as cenas de ações eram incríveis. E assim, eu lembro que na minha cabeça, né, quando eu era pequena, eu lembrava que tinha uma baita cena de briga com o vilão e aí ela conseguia pegar a caixa e não sei o que, não sei o que, e no final não era tudo isso não, entendeu? O filme realmente é de 2009 e fica em 2009. Se você assistir hoje em dia, você vai perceber que ele não é tão bom. O próximo filme é Dirty Dancing, lá de não sei quanto, 1900 e poucos lá. Os atores desse filme são muito bem escalados. Os dois principais, por mais que tivesse aquela fofoca que eles não se gostavam ali durante as gravações, eles formam um par incrível. E foi um primeiro filme que, assim, não tem cenas explícitas, entendeu? Então, se você quer assistir, por exemplo, num domingo com a família, é legal. É legal de assistir, sabe? Tu pode assistir... O ponto é, você pode assistir com crianças, porque ele não tem cenas mais 18. Ele tem, acho que, sei lá, 1 ou 2 beijos no filme só. O segundo filme que eu assisti esse mês foi Shaun of the Dead, que é um filme do Reino Unido, se eu não me engano. Eu vou botar aí o pôster e um trecho dele pra vocês verem. E é tipo uma sátira a todo tipo de filme de zumbi que existe no mundo. Eles pegam muito daquela parte do The Walking Dead, sabe? Ficam zoando aquilo, porque na série The Walking Dead meio que é levado a sério todo aquele cenário de zumbi, e é apocalíptico, e é isso e aquilo. Já nesse filme eles levam totalmente pro humor. Ele me lembrou muito o filme Evil Dead. O próximo filme que eu assisti esse mês foi um filme brasileiro, que eu já tava querendo ver há muito tempo, assim, há muito tempo. Eu sempre quis ver esse filme e eu ficava, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Que é Central do Brasil. E assim, vale muito a pena. Tá? Se você quer assistir um filme bom brasileiro, assista Central do Brasil, porque ele vale cada minuto. Quando eu tava assistindo esse filme, eu lembrava muitas coisas da minha infância, muita coisa que eu passei, então eu ficava meio que ligando os pontos com o filme, e assim, é um dos melhores filmes do Brasil, junto com Cidade de Deus e todos os outros que vieram. E sim, ele merecia ter ganhado aquele Oscar de 1900 e pouco, mas acabou não ganhando. É uma pena, mas é um filme nota 10 desse mês. Bônus de filmes que eu assisti esse mês também, porque eu não quero comentar muito, eu quero comentar por cima, porque esse vídeo eu não quero que seja um vídeo muito longo também. Eu assisti Rambo, só no final do filme Rambo é que tu entende que não é um filme sobre caça, nem sobre os tiroteios que acontecem, nem sobre perseguição. É um filme sobre trauma, né? Um trauma de guerra que ele viveu. Tanto que tem uma cena deletada, né? Que é um final alternativo, que ele meio que se... E aí, nesse outro final que foi pro cinema, ele não se mata. Só acaba o filme de forma heróica, mas é um filme sobre trauma e é bem bom. O primeiro. Toda a franquia Rambo talvez não seja boa, mas o primeiro Rambo é bom. E também assisti Predador. Predador é um filme muito bom. Claro que a gente percebe os efeitos que foram usados na época, fica muito claro, né? Tem uns trechos assim de bastidores que eles comentam como eles fizeram cada estilo ali, como eles fizeram a roupa do Predador. Então é muito legal de ver esses bastidores, porque naquela época não existia muita tecnologia que nem hoje, né? Isso é óbvio. Então, como eles fizeram esse filme com o orçamento que eles tinham naquela época, foi muito bom. Então, nota 8 pra eles, tá? Eu também assisti todos os filmes dos Vingadores, menos o Capitão América Guerra Civil. Eu assisti o primeiro filme, o Era de Ultron, Guerra Infinita e o Endgame, tá? Que é o Ultimato. Porque ele eu sei que vai lançar um novo filme dos Vingadores aí, acho que o próximo ano, ou no outro ano, não lembro muito bem. Ou é final desse ano, também não vou lembrar, vou botar aí na tela pra vocês. Mas eu assisti todos os Vingadores de novo, porque era algo que, como eu já disse, alguns filmes aqui eu assisti quando eu era criança e eu não lembrava mais de nada, e Vingadores é um deles. Então eu reassisti esses filmes e o melhor de todos os Vingadores é o Guerra Infinita, sem dúvidas. Ele tem uma história, um meio e um fim, por isso que o Guerra Infinita é muito bom. Ele também une todos os personagens que a gente já conhece, indo ao contrário da opinião das pessoas que dizem, você precisa assistir esse filme, tem até essa lista aí que eu tô botando pra vocês, que é tipo, tem que assistir 47 filmes pra chegar nesse novo filme. Eu vou contra essa lista, não precisa não. Se você assistir só os filmes Vingadores, você já entende tudo o que está acontecendo naquele universo. Claro, tem uma ou outra ponta solta, porque vai aparecendo personagem, talvez você se confunda, para você que não conhece nada, talvez se confunda. Mas é uma série de filmes muito boas, tá? Eles vão pro 5º filme agora, se eu não me engano. Esses foram os meus... Essa foi a minha lista das músicas e filmes que eu assisti, mas
Por último, eu quero mostrar pra você que pela primeira vez na minha vida eu terminei um livro completo, entendeu? Eu terminei um livro assim, ó, eu li do início, o meio e o fim dele. E eu tô falando do Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, do Igor Pires. Ele é um dos autores que eu já acompanho desde 2020, por ali, 2018 não. Acho que 2018 foi a primeira vez que eu soube desse livro, mas que eu só fui acompanhar mesmo, assim, virei fã dele foi a partir de 2020, 2022, por ali. Porque foi quando eu li a segunda versão desse livro, que é Onde Dorme o Amor. E aí aquele outro livro me pegou mais que esse daqui. Tanto que naquela época eu não tinha lido esse daqui ainda, então não poderia falar nada. Mas agora que eu já li esse e aquele, eu posso dizer que realmente o Onde Dorme o Amor é um pouco superior a esse. Eu consegui terminar um livro em um mês, então já é uma vitória. Então, acho que esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse tipo de vídeo que eu faço sobre os melhores do mês, eu só vou fazer uma vez por mês, óbvio, porque são os melhores do mês, então não faz sentido eu fazer toda semana, mas talvez eu faça, vamos supor, as melhores notícias da semana. Eu faço todo sábado e o último sábado do mês vai ser sobre tudo que eu assisti e vi durante o mês que passou. Provavelmente esse vídeo vocês estão assistindo dia 18 de julho, que já passou muito do mês, mas foi quando eu tive tempo de editar e de fazer tudo que eu queria. Então, no primeiro vídeo, que vai ser esse daqui, vai ser no sábado, porque é um especial para ver como vai funcionar essa dinâmica, se eu realmente vou gostar disso. Mas os vídeos de conteúdo vão ser toda terça e quinta-feira, às 6 horas aqui no canal. E até o próximo episódio.